Há muitos anos, o povo de Israel enfrentava um grande desafio. O rei Saul e seus soldados estavam em guerra contra os filisteus. Mas havia um problema. Entre os soldados filisteus, havia um homem gigantesco chamado Golias. Ele media quase 3 metros de altura, usava uma armadura pesadíssima de bronze e carregava uma lança enorme. Todos os dias, Golias se levantava diante do exército de Israel e gritava: "Escolham um homem que lute comigo. Se ele vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." O medo tomou conta do povo de Israel. Ninguém se atrevia a enfrentar aquele gigante. Longe dali, em Belém, vivia um jovem chamado Davi. Ele não era soldado, era apenas um pastor de ovelhas. Davi tinha 7 irmãos mais velhos, e 3 deles estavam no exército do rei Saul. Um dia, seu pai Jessé pediu: "Davi, leve comida para seus irmãos no campo de batalha, e veja como eles estão." Quando Davi chegou ao acampamento, ouviu o grito de Golias desafiando o povo de Israel. E ele ficou indignado. Quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto todos estavam com medo, Davi tinha fé. Davi começou a dizer que iria lutar contra Golias. Quando Saul soube disso, o chamou e disse: "Você não pode lutar contra esse gigante. Você é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude." Mas Davi respondeu: "Meu senhor, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, muitas vezes vieram leões e ursos. Eu os enfrentei e os matei para proteger o rebanho. Esse filisteu será como um deles, porque ele afrontou o Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos desse gigante." Então Saul disse: "Vá e que o Senhor esteja com você." Saul tentou colocar sua armadura em Davi, mas era muito pesada, e ele não conseguia andar. Então Davi tirou tudo e disse: "Eu não posso lutar com isso. Vou assim mesmo." Ele pegou apenas o seu cajado de pastor, a sua funda, e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocando-as na bolsa. Quando Golias viu Davi se aproximando, começou a rir. "Sou eu por acaso um cão para que venha a mim com pedras e paus? Vou acabar com você e dar a sua carne às aves do céu." Mas Davi respondeu com coragem: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos." Davi correu em direção ao gigante. Pegou uma pedra, colocou na funda e lançou com força. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias na testa. O gigante caiu com o rosto em terra. Davi correu, pegou a espada de Golias e cortou a sua cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro havia sido derrotado, fugiram desesperados. O exército de Israel correu atrás deles e teve uma grande vitória. Assim, Deus mostrou ao povo de Israel que a vitória não depende da força nem das armas, mas da fé e da confiança no Senhor. Davi, um simples pastor de ovelhas, venceu um guerreiro gigante porque confiou em Deus. E essa história nos ensina que, por maiores que sejam os gigantes em nossas vidas, problemas, medos ou desafios, podemos vencê-los se tivermos fé em Deus. Davi era pequeno e sem experiência militar, mas confiou em Deus. Isso nos ensina que não importa o tamanho do desafio, quando confiamos no Senhor, Ele nos dá vitória. Todos estavam com medo de Golias, mas Davi decidiu confiar em Deus e agir com coragem. Em nossa vida, os gigantes podem ser problemas, dificuldades ou medos. Precisamos enfrentá-los com fé, não com temor. Ninguém acreditava que um jovem pastor poderia derrotar um guerreiro experiente. Deus mostra que ele pode usar pessoas simples e comuns para cumprir grandes propósitos. Davi rejeitou a armadura de Saul e foi com aquilo que sabia usar: a funda e as pedras. Isso ensina que Deus usa o que já temos em nossas mãos. Não precisamos ser iguais aos outros para sermos usados por Ele. Davi declarou antes da luta: "A batalha é do Senhor." Isso nos lembra de que as vitórias que conquistamos não são para a nossa glória, mas para mostrar o poder de Deus em nossas vidas. A história de Davi e Golias nos ensina que a fé em Deus vence qualquer desafio. Não importa o tamanho do problema, quando confiamos no Senhor, Ele nos dá coragem, direção e vitória. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like
Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus abençoe sua vida.